Meus amados irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos convida a confiarmos em sua providência. Marcos capítulo 6 vem nos mostrando o momento em que Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães. E é muito interessante quando ele narra lá no versículo 34, veja o que diz. Assim que ele desembarcou, Marcos está falando de Jesus. Então, assim que Jesus desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. Veja que Jesus, ele encontrou aquela multidão que estava como ovelhas sem pastor. Estavam sem rumos, estavam sem saber o que fazer. Era uma multidão, era muita gente que buscava o Senhor, mas que infelizmente não tinha tido ainda uma experiência com Ele, que buscavam uma resposta em Jesus e muitas vezes seguiam Jesus somente por causa dos milagres. Essa era a multidão que estava como ovelhas sem pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas, diz a palavra. Veja que Jesus, vendo a necessidade, começou a suprir, através do anúncio, o coração daqueles que ali se encontravam. Jesus estava alimentando a alma deles. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele. E aqui nós vemos os discípulos que se aproximam de Jesus e disseram: o lugar é deserto e a hora já muito avançada. Veja o que os discípulos estão falando, que no local não tem nenhum recurso na qual eles possam usar para suprir a necessidade daquele povo. E olha só o que eles dizem: despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer, porque era muito mais fácil. Veja, os discípulos não conseguiam resolver aquela situação, porque o espiritual Jesus já estava realizando, agora precisava-se do físico também. Um povo com fome, um povo sedento, os discípulos sem ter o que oferecer, ou pelo menos sem saber o que oferecer. O que eles pensaram foi justamente em despedir aquele povo, em jogá-los às traças praticamente, porque se eles saíssem dali, a hora já não dava para eles adquirirem nada para se alimentar, por causa do horário, por causa do local. Então o povo iria padecer, o povo iria sofrer e talvez a espiritualidade nem alcançasse êxito, porque realmente o físico não estava pronto. Veja o que passou na cabeça desses discípulos. Eles que caminhavam com o Senhor, que eram catequizados pelo Senhor, acabaram esquecendo da providência dele e resolveram caminhar pelo lado mais fácil, em despedir o povo. Os discípulos estavam se igualando à multidão, a multidão que não teve ainda experiência com Cristo. Então, no versículo 36, eles dizem: despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Mas no versículo 37, Jesus responde: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe eles: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou, Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde. E sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Então Jesus realiza a grande graça no versículo 41. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu, abençoou
e partiu os pães e deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixes. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. E aqui vale acrescentar, meus irmãos, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era muito mais. Veja o tamanho do milagre que Jesus realizou neste momento. Para um povo, uma multidão desesperada, para discípulos que perderam a esperança, Jesus tomou o pão, tomou os peixes, repartiu, entregou a eles para que os próprios discípulos, incrédulos, distribuíssem aquela multidão. É assim que o Senhor faz conosco. O Senhor pega o pouco que nós temos, Ele multiplica. E quando Ele multiplica, Ele nos entrega, para que justamente a gente possa distribuir para a comunidade. E é uma beleza olhar para essa palavra, porque a gente percebe que nada nos falta. Como diz lá em Efésios, somos cumulados de toda sorte de bênção espiritual que desceu do céu. Nada nos falta. Hoje nós temos pouco. Os discípulos também tinham pouco. Mas nós não podemos nos igualar à multidão que não conhece o Senhor. Nós devemos ser como aqueles que perseveram e que confiam plenamente nas palavras de Jesus, a ponto de entregar o pouco que nós temos a Jesus. E entregando esse pouco, entregando esse pequeno, entregando esse simples ao Senhor, Ele vai multiplicar. E quando Ele multiplicar, Ele vai devolver a nós, para que a gente possa distribuir isso na comunidade. Acolha aquilo que é pequeno, porque quem é fiel no pouco, ele vai confiar muito mais. Entrega o que você tem de menor. Entrega o pouco que você tem e confia que Jesus multiplica. E confia que Jesus realiza. Aqui Ele realizou, mais de 5.000 pessoas tiveram sua fome saciada pela providência do Cristo. E ainda sobrou 12 cestos com pães e peixes. Que graça, que bênção saber que Deus é fiel e que Deus providencia aquilo que nós necessitamos. Por isso, no dia de hoje, peça ao Senhor essa graça. Peça ao Senhor a graça de confiar em sua providência, porque Ele pega aquilo que você tem de menor. Ele recebe o teu pouco e Ele multiplica, como Ele fez com aqueles discípulos, como Ele fez com aquela multidão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.